boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui quem fala é o Diego com mais uma dica de leitura. Eu acabo de terminar de ler essa obra que é um compilado de contos e mitos nórdicos, né? Ele vem nesse box muito interessante, que conta com marcadores de página personalizado e também conta com um pôster que tem algumas espécies de símbolos, acho que são aquelas runas, né? Eu não sou muito conhecedor, né, da tradição nórdica, mas é bem interessante, né? Também vem com esse card, com esses cards aqui, ó, com esses cartões bem interessantes. Vem nessa caixinha, né, como eu mostrei para vocês, né? Os nórdicos, né, os melhores contos e lendas da editora Pandorga, muito interessante. E daí vem os contos nórdicos, né? Numa das obras nós temos, por exemplo, contos que relatam mais a história de criação dos deuses nórdicos, né? As suas peripécias, né? As suas narrativas interessantes. E no outro são mais lendas, né? Que permeiam a sociedade nórdica, né? Principalmente as regiões ali da Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega, né? E a Islândia, né? Então nós temos várias e várias lendas ali, né? Como a Rainha da Neve, os Três Limões, o Galo Encantado, a leste o Sol e a oeste a Lua, né? Ou seja, várias lendas. E nesse outro nós temos aqui, por exemplo, a criação do cosmo, os deuses nórdicos, né? Até o Ragnarok. O que eu acho interessante? Eu não vou contar os contos até para não tirar um pouco da graça de vocês, mas cabe destacar, por exemplo, que eu achei muito interessante, é a questão dos deuses nórdicos, desde a sua concepção, eles entenderem a sua finitude. Porque normalmente as religiões têm o hábito de sempre criar uma continuação da vida no pós-vida, né? E aqui, por mais que haja essa continuação, né, que os guerreiros vão lá para os salões de Valhalla, né, que eles vão ter um mundo pós-vida, mesmo esse mundo pós-vida tem um fim. Os deuses nórdicos, diferente dos outros deuses das outras religiões, eles concebem a sua própria finitude, né? E eles aceitam essa finitude. Se a gente pegar o Odin, desde o início o Odin sabe, né? Desde lá quando ele consome, né? E ele troca o olho dele por mais sabedoria, ele sabe quando será o fim dele, né? Ele sabe que vai acontecer, ele sabe que vai terminar. E é muito interessante que a partir do momento em que as pessoas aceitam a sua finitude, aceitam que as coisas são passageiras, elas passam a aproveitar talvez um pouco melhor a vida. Elas passam a não aceitar mais tudo da maneira como lhe é imposta, né? Ou seja, eu aceito porque um fim posterior eu vou ter as condições melhores, eu vou ter os reinos dos céus, eu vou ter uma vida melhor, né? Ou seja, eu aceito que talvez haja uma finitude, se há essa finitude, eu tenho que construir então uma melhor sociedade possível hoje na Terra para que eu tenha uma das melhores vidas. Então é interessante que ele traz todos os contos, né? E traz até uma perspectiva que eu acho que a gente pode de alguma forma, fazendo as adaptações, analogia de que, na verdade, né, o Loki é um dos responsáveis pelo Ragnarok, né? São os filhos do Loki que iniciam esse Ragnarok, esse fim do mundo, né? Então olha que interessante para quem está assistindo a série da Disney Plus, né? No qual o Loki, né, ou os Lokis lá, eles rompem com a linha do tempo sagrado, né, ou seja, eles propiciam a criação do multiverso, ou seja, o surgimento de vários universos e o fim também, né, olha que legal, né, o mesmo Loki, né, os seus filhos que levaram o fim lá do Ragnarok na mitologia nórdica, também então estão de alguma forma na concepção aí da mitologia que se cria em torno da saga lá da Marvel, estão levando ao fim, né, do chamado linha do tempo sagrado e aos multiversos, né, e talvez até o próprio fim desses multiversos, olha que interessante. E também aqui traz muitas histórias, até de certa forma curiosas, né, como o nascimento do cavalo de Zeus, que eu não, de Zeus não, de Odin, que eu não vou contar aqui, mas tem a ver com uma história engraçada. O próprio Thor se fantasiando de mulher para resgatar o seu martelo, então tem umas coisas bem interessantes. Já nesse aqui nós temos mais contos que ajudam, de certa forma, a compreender a vida na sociedade nórdica, né? Esses contos, de alguma forma, ajudam a guiar o povo na forma como eles lidam. A gente sabe que contos, que toda a mitologia, em grande medida, ela sempre serve para orientar a sociedade na forma como viver, né? É uma perspectiva lúdica, né? Eu conto uma história para que, a partir daquela história, os indivíduos, então, passem a viver melhor, passem a aceitar a vida. Talvez desde lá do mito original, lá do Gilgamesh, né? Que eu acho que é o mais antigo que se tem notícia, no qual o Gilgamesh aceitava a finitude da vida, né? Ele partia naquela jornada em busca da imortalidade, no final não conseguia essa imortalidade e aceitava que, na verdade, a continuação da vida dele, a imortalidade que ele tanto buscava, seria na continuação da vida da sociedade do qual ele pertencia, que era a sociedade e o legado que ele poderia deixar, que a vida dele continuaria nas boas ações
em tudo que ele havia feito para o povo dele. De certa forma, a gente tem algum paralelo aqui nos mitos nórdicos, né? Então fica a dica para vocês, Contos e Lendas Nórdicas, esse box da editora Pandorga, que eu acho que vale muito, muito a pena. Não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram e também aqui no canal no YouTube. Até a próxima, pessoal!